Paz do Senhor. Amém. Vamos dar continuidade. Essa é menor ainda. Olha o tamanho. Pergunta número 16. Todo o gênero humano caiu pela primeira transgressão de Adão? Pelo que nós estamos falando, sim, mas as pessoas acham que não. Olha assim e fala assim: o Daniel, como ele é bonitinho, né? Ele não pecou, ele não é pecador, né? A mãe dele que sabe, né? A mãe dele que sabe, né? Caiu todo o gênero humano pela primeira transgressão de Adão? Sim. Visto que o pacto foi feito com Adão, mas não só com ele, mas também para a sua posteridade, todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária pecou nele e caiu na sua transgressão. Situação: você deixa uma herança, você falece e deixa uma... O que ele está lá no carro fazendo? Hã? Você deixa uma herança para alguém. E aí a pessoa, você falece e a pessoa recebe. Ela recebe só o dinheiro? O que ela recebe também? Não, que dor de cabeça? As contas. As dívidas. Quando você recebe uma herança, você recebe o ônus e o bônus. Não quer dizer que a dívida do morto vai passar para os seus bens, a menos que você tenha alguma ligação de empresa com ele, mas não é esse o caso. Então, nesse exemplo que eu estou dando, quando eu recebo algo de alguém, eu recebo também o problema. Quando nós, gerados a partir de Adão, recebemos, ou melhor, quando Adão, que nos gerou, ele comete o pecado, nós recebemos a nossa imagem e semelhança de Deus, mas também recebemos o quê? O ônus, que é o pecado original. Essa condição de ser humano, ela é uma condição, bonita a palavra, hein? Sine qua non. Qua non. Sine qua non. É uma condição, entendeu? É obrigatória. É uma condição sine qua non que você também carrega a condição pecaminosa. Todos nós. E por que nós nos indignamos com as pessoas quando pecam contra nós, se nós sabemos que elas são dessa maneira? Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, como representante de toda a humanidade, dele procedente, recebendo poder para dominar todos os animais. Essa situação concedida a Adão fez dele o representante federal de toda a humanidade. O que é um representante federal, Nicolas? É um representante é um representante pactual. Eu faço um acordo que ele se estende. É mais ou menos como o cara lá do cartório. O cara morreu, passa para quem? O descendente dele. Está lá no pacto, na regra. Entendeu? Por mais que você talvez não concorde, qualquer coisa, é assim que funciona. Gênesis capítulo 1, verso 28. Menísia. Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ele recebeu uma autoridade. E essa autoridade tem consequências. Que é a mesma coisa do sacerdote do lar. Essa função sacerdotal tem direitos, mas também tem obrigações. Adão foi criado sem pecado e podia decidir pela obediência a Deus ou pela sua justiça própria. Ele foi o único homem, Adão e Eva, ele foi o único homem em toda a história da humanidade com poder para agradar a Deus e fazer algo pela sua salvação, mas podendo também pecar. Adão e Eva, eles têm uma condição única e exclusiva, que é a condição de eu decidir fazer algo para Deus por minha livre e espontânea vontade. O que eles decidiram? Pecar. Atos capítulo 17, verso 26.
Atos 17, 26. 17. 26. Fala alto, hein? Dessa vez não tem aleivosamente para você não, hein? De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado. Deixa ele falar, Esther. Tem profeta. Não, Previamente, estabelecidos em os limites da sua habitação. de um só, de Adão, fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então tudo está sob o controle do nosso Deus, é Ele que governa e Ele que rege. Adão não era somente o representante de toda a humanidade, mas Adão e Eva constituíam toda a humanidade. Ele, Adão, pecou e caiu. Por que sempre fala de Adão e não fala de Eva? Porque Adão é o representante federal ou pactual. Então quando você está com um problema num restaurante, você procura quem? Não é o cozinheiro? Não é o segurança? Não é o garçom? É o gerente. Eu quero falar com o gerente. Meu pai, quando era vivo, ele usava uma expressão grosseira, que ele fala assim: eu quero falar com o dono dos porcos. Porque você quer resolver o problema com alguém que decide. Você liga lá na NET, liga lá na TIM, liga na Claro, começa a falar e o cara fica aquela enrolação, você fala assim: você pode passar para alguém que pode resolver o meu problema? Por isso que nasceu a ouvidoria. Ouvidoria pega o problema comum, ouvidoria seria o chefe de 1000, entendeu? Pega o problema comum e vai tratar aquilo. Voltando. Adão não era somente o representante de toda a comunidade, mas Adão e Eva constituíam toda a humanidade. Ele pecou e caiu com ele. Ele pecou e caiu, e com ele caiu toda a humanidade. Todos os homens são degenerados. Todos os homens que nascem depois de Adão têm a sua natureza corrompida. 1 Coríntios 15, 21. Primeira Coríntios, capítulo 15, verso 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pastor, eu não acho justo esse negócio ainda de que Adão pecou e eu vou morrer. Mas você acha justo que Jesus Cristo te resgata, né? Rasgou por ele e resgata todo mundo, né? Você viu como é o nosso coração? Eu acho injusto que eu caia por causa de Adão, mas eu acho totalmente justo eu ser salvo por causa de Cristo, né? O pecado original é um mal imputado a cada um da espécie humana individualmente desde a sua concepção. Desde a sua concepção. Além do pecado original, cada pessoa carrega sobre si o peso dos pecados temporais, os quais têm sua origem aonde? Onde é a origem dos pecados? Nossa, Mas é isso mesmo, é exatamente isso. Feio. Enquanto você achar que o seu coração é bonito, né? Enquanto você achar que o teu coração é bonito, entendeu? Você continua achando que está tudo certo. As pessoas acham que está tudo certo, que elas não precisam fazer nada, que está tudo certo, está tudo jóia. Estava vendo ontem um postzinho, um short lá no YouTube, e a moça falava assim: meu pai me ensinou um negócio, que o primeiro degrau para ir para o inferno é dizer não tem nada a ver, entendeu? Primeiro degrau. Além do pecado... Tudo nada a ver. Começa com nada a ver, aí quando você vê, já é o... Eu não vi nada, você que está falando, você que vai ver, eu não. Além do pecado original, cada pessoa carrega sobre si o peso dos pecados temporais. A queda do homem não trouxe apenas a corrupção, mas também todas as mazelas, dificuldades e desgraças do homem, as catástrofes naturais e a corrupção da natureza. Tudo que acontece de ruim, ela procede do quê? Do pecado, da queda. Estava conversando com uma pessoa que estava falando de uma pessoa que estava com uma enfermidade grave, e aí eu falava assim: isso procede do pecado.
Quando você vê uma pessoa com uma deformidade, ou você vê uma pessoa com a condição, por exemplo, gêmeas siamesas, eu vi outro dia um caso grave, né? Você vê um negócio, 2 pessoas coladas. Por que tem essas coisas? Por causa do pecado. Deus não criou o ser humano para isso, mas essa condição do pecado é como se fosse um câncer, e ela vai entrando na humanidade, vai trabalhando de tal maneira que ela corrompe e corrói. Gênesis 3,17. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de sua vida. Por que tem terremoto? Por causa de Adão, por causa do pecado. Por que tem qualquer problema? Por causa dele. Por causa da ação pecaminosa que entrou no mundo a partir daquele momento. Essa frase é para você guardar, hein? Vai lá, hein? O homem não se torna pecador porque peca, mas comete pecados porque é pecador. Você não se torna pecador porque você peca. Você peca porque você é pecador. Nós somos pecadores. Da mesma maneira que Deus, Ele é o eu sou pecador. Romanos 7:20. Não, pastor, são 10:25. Romanos 7:20. Mas se eu faço o que eu quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E é um livro que nós trabalhamos alguns anos atrás, O Mal que Habita em Mim. Senhor, te louvamos por este primeiro período de Escola Bíblica Dominical. Agradecemos por termos meditado nessa pergunta 15 e pergunta 16. E queremos pedir, Pai querido, que o Senhor continue nos orientando, nos guiando e nos abençoando. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.